Saudações, bitcoinheiros! Com muito prazer, hoje vamos iniciar o segundo capítulo do livro do grande economista austríaco libanês Saifedean Ammous, o padrão Bitcoin. Capítulo 2 aqui do padrão Bitcoin, The Bitcoin Standard, né? O padrão Bitcoin em português do Brasil, aí também disponível pela Consensus Network. Você pode entrar aí no site do Saifedean, comprar o livro, acompanhar aqui com a gente também. A gente vai seguir aí a cada 2, 3 semanas com um novo capítulo aí comentado pelo Miguel Medeiros e pelo Kevin. Oh yeah! Hoje o capítulo se chama Moedas Primitivas. É um capítulo que me fez lembrar muito de um artigo aí do grande Nick Szabo, que algumas pessoas inclusive acreditam ser o Satoshi Nakamoto. É um artigo que foi publicado em 2002, um artigo antropológico, né? Na verdade, ele fala muito sobre, né, as origens do dinheiro. Tá aqui a origem do dinheiro. Então é o dinheiro, inclusive começa, né, o livro do Saifedean começa com um capítulo sobre dinheiro. Olha, diferente, mas porque aqui é mais a história mesmo do dinheiro, é mais focado nisso. E você vê aí, né, todos os tipos de dinheiro aí que a gente teve durante os tempos. Naquele momento, ainda em 2002, não existia, né, o Bitcoin. Nick Szabo, acho que colocou em prática algo que se chamava Bitgold. Ele desenhou o Bitgold, né, que seria um novo passo aí na evolução do dinheiro, né, para o formato digital. Na verdade, aqui no artigo, no final do artigo, ele fala sobre os dinheiros primitivos, né? Mesmo na conclusão, tem um negócio interessante, né? Porque o dinheiro primitivo não era dinheiro moderno como a gente conhece. Tinha algumas funções do dinheiro moderno, né? Que o dinheiro moderno executa hoje em dia, mas era na forma, né, de artigos de joalheria e outros colecionáveis. O uso deles é tão antigo, né, que o desejo de explorar, colecionar, criar, exibir, avaliar, armazenar com cuidado e trocar, né, esses colecionáveis são humanos, são universais em todo, né, na história humana e de uma certa forma fazem até parte do nosso instinto. Essa constelação, então, de desejos humanos pode ser chamada o instinto de colecionador, né? Buscar por materiais primitivos, né? Por matéria-prima, como conchas e dentes, e criar esses colecionáveis, tomou uma grande porção, né, do tempo daqueles humanos primitivos, antigos. Assim como, né, muitos humanos modernos gastam uma quantia substancial de recursos nessas atividades como hobbies, né, hoje em dia, de fazer colares e afins, né, buscar conchas e coisas do estilo. O resultado para nossos ancestrais foram as primeiras formas seguras de valor, né, representado em algo muito diferente de uma utilidade concreta e, né, o precursor do nosso dinheiro atual. É isso aí, então vamos escutar então Miguel e o Kevin falando aí sobre dinheiro primitivo no livro The Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin. Fala galera, Miguel Medeiros aqui na área de novo. A gente vai falar agora sobre o segundo capítulo, que se chama Dinheiro Primitivo. E ele começa contando as histórias dos moradores na ilha de Yap, que eles tinham a base monetária deles era baseada em umas pedras de calcário. Você quer contar um pouquinho essa história pra gente, Kevin? Vamos lá. Essas ilhas de Yap, elas ficam ali na Micronésia, então, Oceano Pacífico ali. E esses moradores das ilhas de Yap, eles utilizavam essas grandes pedras de calcário como uma forma de dinheiro da ilha, né? Pelo menos para as grandes trocas, como a gente vai ver mais para frente aí. Essas pedras eram pedras que não eram mineradas no local, elas não existiam na ilha de Yap. Então eles buscavam essas pedras numa ilha vizinha, que era a ilha de Palau. Era um trabalho muito laborioso, eles tinham que ir lá com jangada de bambu, usavam ferramenta de concha. Era um negócio braçal, né?
E eles traziam essas pedras, passavam um bambu bem grosso no meio delas, eram pedras redondas com furo no meio. Passava um bambuzão no meio delas, colocava na jangada e vinha trazendo de barco até a ilha de Yap, que ficava coisa de 500 km de distância. Então era uma atividade muito perigosa, muito trabalhosa. Essa pedra chegava em Yap e o dono dela, né, o cara que pagou, que bancou a empreitada de buscar, ele deixava essa pedra em algum lugar da ilha, que ela tinha assim, uma visibilidade pela aldeia, pelo pessoal ali que convivia com ele. E aquilo ali era o título de propriedade dele. Assim, essa pedra, ela nunca mais era movida. Ela ficava ali, também era um negócio que era uma coisa terrível de se mover, né? Algumas chegavam até 4 toneladas. Você imagina que era um trabalho de, sei lá, centenas de pessoas pra botar uma pedra dessa no lugar, né? Centenas de pessoas. E aí ele deixava essa pedra lá, e pra ele usar essa pedra pra comprar alguma coisa, o que se fazia era o seguinte: ele ia lá, né, na frente da aldeia lá e proclamava pro pessoal: olha, essa pedra não é mais minha, essa pedra agora é do Miguel. Em troca dela eu peguei, sei lá, 500 porcos aqui, alguma coisa do gênero. Pra ter como base, uma pedra de 25 polegadas na época comprava cerca de 50 cestos de alimento ou um porco grande. Esse aí era o dinheiro que eles utilizavam na época lá na ilha. Tem uma outra história interessante, que esse povo ele dependia da tradição oral para manter os títulos de propriedade dessas pedras, né? Então dependia do proprietário da pedra ir lá e declarar para todo mundo que essa pedra tinha mudado de dono. E tem uma história muito interessante que uma certa família lá financiou uma expedição para a ilha de Palau para buscar uma pedra grande lá. E na viagem de volta teve uma tempestade. E eles deixaram a pedra cair pro fundo do mar. Então chegou os operários lá, chegaram os mineradores lá, chegaram na ilha e voltaram pra Yap. E contaram pro pessoal: infelizmente teve uma tempestade, a gente perdeu a pedra, mas era uma baita de uma pedra grande e tudo mais. E aí o pessoal da ilha falou assim: tudo bem, a gente vai continuar trocando essa pedra mesmo com ela no fundo do mar. A família que pagou a expedição já é rica. Então, mesmo uma pedra que nunca foi vista, era considerada uma moeda válida. Entende? A família tinha essa propriedade mesmo nunca ninguém tendo visto a pedra, só com base na confiança do relato dos mineradores. Bah, que foda essa história. Sinistro, né? Muito legal. Mas até que um dia ocorreu um episódio diferente na ilha de Yap, né? Um capitão chamado David O'Keefe, né? Ele naufragou ali na ilha. E os habitantes da ilha foram lá, pegaram ele, ressuscitaram ele e tudo mais. Cuidaram dele por um tempo. E depois de ele se recuperar, ele ficou muito grato e tudo mais. E ele percebeu que os habitantes da ilha tinham... eles tinham... O que eles tinham lá, Kevin? Eles tinham uns coquinhos, né? Eles tinham uma quantidade enorme de coco na ilha. E ele sabia quem estava interessado em coco. E só fazendo um paralelo aí, Miguel, rapidinho, voltando à questão porque, bom, a gente vai estragar a história agora, né? Vou mostrar como é que acabou a brincadeira. Mas o stock to flow dessas pedras aí, ele era muito alto. Porque a dificuldade de trazer essas pedras novas para a ilha de Yap, ou seja, o cara tinha que bancar uma expedição para ir até lá, 500 km de jangada, de bambu, nego com ferramenta de concha, vai lá, minera uma pedra gigantesca, um monte de gente para carregar o negócio, bota no barco, traz na jangada para a ilha de Yap, rola a pedra até em cima do morro onde todo mundo vai ver. Então assim, o stock to flow era alto. A dificuldade era altíssima, né? Altíssima. E outra coisa interessante é que dificilmente alguém roubaria um negócio desse, porque todo mundo sabia quem era o dono e ninguém movia, era um dinheiro imóvel, ficava lá. Pra alguém roubar, só se chegasse pro cara e ameaçasse matar a família dele, fala pra todo mundo ali na frente que você vai passar a pedra pra mim, entendeu? O cara não tinha como fisicamente ir lá e pegar a pedra. Até porque era uma pedra que quebrava com facilidade, se você derrubasse o negócio, quebrava, perdeu o valor. Entendeu? Então, isso aí é bom colocar antes da gente contar o que o O'Keefe fez, hein, Miguel? Mas voltando pra história do O'Keefe, então, o O'Keefe tava ali por perto, naufragou, os moradores cuidaram dele, e aí ele percebeu que eles tinham muitos cocos lá, e eles sabiam onde vender esses cocos, e ele ficou interessado em vender com eles, trocar com eles. E eles só aceitavam essas Ray Stones, né?
E eles contaram pro O'Keefe onde que eles conseguiam os Raystones e tudo mais, toda a história da moeda deles, e ele falou assim, uma ideia interessante. E aí o O'Keefe, então, saiu da ilha, né, agradeceu bastante, saiu da ilha, pegou um navio, foi até... Onde é que ele foi? Ele foi até na Coreia, foi pra né? Hong Kong. Foi até pra Hong Kong. E aí de Hong Kong ele comprou explosivos e comprou um barco, todas as tecnologias e as ferramentas que eles precisavam para ir para a ilha do lado lá para conseguir explodir as Raystones. Então ele fez isso, foi lá, explodiu as Raystones, botou no barco dele e trouxe para a ilha de Apia de novo. Daí chegando na ilha de Apia, o que aconteceu, Kevin? Chegando na ilha de Apia, chegou o pajé lá e falou, isso aí não vai valer. As pedras que valem são as que são mineradas com o esforço do povo de Apia. Isso aí foi roubado. Foi dinheiro fácil, né? Isso. E não vamos aceitar as pedras. Beleza, o O'Keefe pegou o barco, foi pro outro lado da ilha, vendeu pro pessoal lá, todo mundo pegou. E aí o que aconteceu é que ele inundou a ilha de pedra, né? E o valor da unidade de Raystone foi pro buraco. Então, como as outras histórias que a gente vai falar a seguir, ele mostra que como é que a tecnologia superior à que já existia na época ali no local acabou completamente com a dureza daquele dinheiro que eles tinham. Ele levou milhares dessas pedras pra lá, né? Ele ficou tão rico que depois ele até comprou uma ilha lá na Micronésia, uma ilha de Tarangue, ele virou rei da ilha, o O'Keefe. E acabou com o poder de compra, levou vários conflitos na ilha, acabou com o poder de compra do dinheiro do povo de Iap. Seria então Michael Saylor um próximo O'Keefe? Botar uma fotinho do Michael Saylor com uma ilha. Não, só pra fechar mais uma historinha dessa história aí, que eu fui ler a respeito, né, Miguel? Uhum. Depois da Guerra Civil Espanhola lá, a Alemanha acabou ficando com essa ilha de Iap. E os alemães chegaram lá pro povo de Iap e assim, esse povo não queria muito trabalhar por qualquer coisa, porque eles já viviam no paraíso, esse povo aí. Então eles chegaram lá pro esse povo e falaram, gente, é o seguinte, a gente vai precisar passar umas estradas aqui, porque... Não, a gente já tem estrada, tinha tipo umas trilhinhas de terra. Não, isso aí pra gente não serve, tem que passar a estrada. Os caras falaram, não vamos passar. Não queremos nada, né? E aí a Alemanha, puta, o que a gente vai fazer? E eles pensaram, cara, a gente poderia até tirar as pedras daqui, levar embora, mas ninguém na Europa vai querer essas pedras, o que a gente vai fazer? Aí eles tiveram uma ideia brilhante, foram lá e desenharam uma cruz, uma tinta preta nas pedras que estavam na ilha. Falaram, essas pedras não são mais de vocês, agora elas são da Alemanha. E os caras ficaram desesperados, né? Meu Deus, assim, o título de propriedade que existia dessas pedras acabou ali, que era essa tradição oral. Chegou os alemães lá e fizeram isso aí, pra eles acabou. E, beleza, vamos fazer estradas, então fizeram tudo as estradas pros alemães, foram lá, escovaram as pedras, arrancaram a tinta, tudo certo, tamo rico de novo. Então isso aí é um negócio que mostra que, assim, apesar de ter acontecido tudo o que aconteceu, o povo demorou um pouco pra entender o que estava acontecendo, né? Ele demorou um pouco pra entender que aquele dinheiro não valia mais nada, eles ainda estavam apegados àquilo. Os alemães chegaram, pintaram uma cruz no negócio, eles foram trabalhar correndo para retomar a riqueza deles. Uma riqueza que não tinha mais valor praticamente nenhum. Então, por quê, né? Porque esse povo estava tecnologicamente muito atrasado. Muito interessante, Kevin. Então isso faz um puta de um paralelo, porque se você pegar quanta gente hoje tá pegada a dinheiro que não vale mais nada, sabe? Tá, tudo bem, aqui dentro da nossa ilha de Apia ainda vale alguma coisa, mas na real mesmo, vale, né? O real vale, sabe? Essa é a conta da vez, sabe? Na verdade, muita gente está se apegando a coisa que no futuro pode não valer nada. Se alguém quiser realmente produzir aquilo, e se aquilo realmente, né, for dinheiro na sociedade, cara, as pessoas vão correr atrás de produzir aquilo ali. Né? Acho que é isso que a gente tem que tirar de lição disso. Cara, outra coisa interessantíssima. Sim, se o negócio vale de verdade, vai ter muita gente produzindo. Olha que louco. Tem um naturalista britânico que na época ele fez umas viagens lá pela Micronésia. Miguel, olha essa história. Antes do O'Keefe isso, tá? Certa vez ele viu que tinha cerca de 400 iapeses lá em Palau minerando essas pedras. 400 iapeses era praticamente 10% da população de Iap. Então você tinha 1/10 da população fazendo dinheiro. Literalmente fazendo dinheiro. A atividade produtiva dos caras era essa. Sim. Bom, e uma coisa similar também aconteceu na África, né, Kevin? Na África eles usavam umas conchinhas umas continhas de vidro,
e que eles usavam inclusive como adorno, né, como amuletos e colares, né. Então eles usavam essas continhas de vidro para trocar, né. Também tinha um problema porque quando você troca com tamanhos irregulares fica difícil de você precificar as coisas, né, porque daí começa a ficar subjetivo, não, esse aqui é maior, então é tanto por cento e você não pode quebrar nesse caso, né. Então eles usavam isso como moeda, e os europeus chegaram lá no norte da África e descobriram que eles usavam essas continhas de vidro como moeda. E para eles isso era uma tecnologia já totalmente dominada. E aí o que eles fizeram? Eles voltaram para a Europa, fabricaram um monte dessas continhas, inclusive colocavam dentro dos caixos do navio para balancear os navios, vinham até a África de novo, trocavam essas continhas por metais preciosos, toda a riqueza que tinha lá na África, e voltavam para a Europa cheio de riqueza em troca de continha de vidro, né? Então, novamente um exemplo de tecnologia quebrando o stock-to-flow de uma moeda fraca, né? E da mesma forma que essas contas de vidro na África, aconteceu com as conchas, né, no mundo todo, especialmente na América do Norte. Os nativos-americanos usavam conchas como moeda de troca, e quando os europeus chegaram lá, eles já estavam na época de levar moedas de metal, né? Já tinha cunhagem. E as conchas, elas tinham um problema similar ao das contas de vidro, porque nem todas eram iguais. Dificilmente você vai ter uma concha igual a outra. Eram tamanhos diferentes, né? Cores diferentes. E isso tinha um grande problema de padronização. Com as moedas cunhadas, você já não tinha esse problema. Era fácil você saber quanto que você tinha. Né? Não dependia de quanto que determinado cara vai pagar na minha concha. Né? Uma moeda era uma moeda. Né? E aí já começou essa substituição do dinheiro na América do Norte. E essa substituição acabou de vez quando chegaram a tecnologia de barcos mais avançados que conseguiam ir em mares mais profundos buscar concha lá. Então eles buscavam uma porrada de concha, traziam e não dava. Dessa forma acabou de vez a concha, como a função monetária da concha ali na América do Norte. Como todo dinheiro, se alguma tecnologia nova chegar e acabar com o stock to flow dele, no sentido de abaixar muito o stock to flow, o valor desse dinheiro vai ser deteriorado. A gente já viu isso com tanta coisa aí, e um dos exemplos disso aí do que está acontecendo aqui em Venezuela, agora Argentina. Né? O stock to flow desse dinheiro está caindo, não necessariamente por tecnologia, mas por causa de manipulação, e o valor dele vai pro buraco. Né? É isso que acontece. Você esqueceu de um exemplo do próprio dólar, né? O dólar também, né? O dólar também. Bom, então era isso, galera. O capítulo 2 era um capítulo curto, né? Sobre o dinheiro primitivo. E antes de finalizar, queria agradecer os comentários, foram bem positivos. Isso dá força pra gente continuar aqui com a nossa saga até o final. Então, se preparem pro próximo capítulo, que vai ser um capítulo um pouco mais denso. Então, a gente se vê. Até o próximo. É isso aí, espero que tenha gostado dessa leitura comentada do segundo capítulo do livro Padrão Bitcoin, do Saifedean Ammous. Semana que vem, quer dizer, no próximo capítulo dessa série, a gente vai ter aí o capítulo sobre metais, metais monetários, a história do ouro e outros metais aí, cobre, prata, enfim, como forma de dinheiro. Bem interessante aí para você que gosta, que até hoje usa ainda essa forma de dinheiro aí antiga. Alright? É isso aí. Se você não assistiu também o capítulo anterior, capítulo 1, dinheiro, tá disponível aí na playlist, né? Se você tá vendo isso no futuro, entra na playlist para ver o que já tá disponível. É isso aí. Curtiu? Deixa o like, compartilha e nos vemos na próxima.